Boa noite. Já agradeço o pastor e a igreja por mais uma vez o convite. É a segunda vez que eu estou aqui. Na primeira vez já me senti família já, mas a segunda é mais especial ainda. Então muito obrigado. Já me sinto abraçado por todos aí. Quando o pastor falou, o que deu na cabeça? O que será que deu na cabeça do pastor de chamar um jovem que está aprendendo a pregar para pregar numa IPI que tem tanto zelo pela palavra? E eu pensei assim, realmente o pastor é corajoso. Mas que Deus fale aos nossos corações hoje, né? O tema da nossa pregação e do mês é forças para continuar. E a minha oração para você hoje, nós sabemos que aqui é uma igreja missionária, e a oração hoje é para que Deus nos dê força para continuar se envolvendo em missão. Dê força para continuar apoiando e amando a missão. Eu me sinto tão abraçado aqui porque é uma igreja missionária, uma igreja que também ama missão. Então, e é um pouco que a gente vai falar hoje sobre características de uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja que se envolve com as mesmas coisas, que tem o mesmo objetivo, apesar de tantas diferenças. Se a gente olhar um para o outro aqui, tem muita diferença. Mas, apesar disso, nós estamos correndo para o mesmo caminho. E é um pouco do tema de hoje. Para quem não me conhece, eu reconheço alguns rostos aqui, não todos, então tenho certeza que alguns não me conhecem. Eu sou Alex, eu sou da IPI lá de Barueri, Jardim Reginalice, é uma congregação ainda, mas está em processo de se tornar uma igreja. E cheguei aqui na igreja conhecendo através do Sérgio. O Sérgio é a pessoa que me discipula, que tem me ajudado nesse processo pré-envio, e até antes mesmo de eu conhecer a Avante, ele já me discipulava, já me ajudava nos meus processos. E o interessante é, hoje eu conheço a Avante porque alguém decidiu discipular pessoas. Então, o Josué, que hoje alguns conhecem, que é o líder da Avante, discipula o pastor Flávio discipula o Sérgio, e o Sérgio me discipula. E foi só pelo discipulado que eu conheci a Avante. Então, da primeira vez, quando eu vim aqui, eu já disse que o discipulado transformou a minha vida, e é muito mais do que isso. O discipulado transformou a minha vida, me deu um caminho para o meu ministério e restaurou meus relacionamentos. Então, esse é o poder do discipulado. Eu encorajo você a pensar um pouco sobre isso também, a meditar. Nós sabemos que o Evangelho só existe hoje aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo porque Jesus decidiu discipular 12 pessoas. E essas 11 pessoas que sobraram discipularam outras pessoas, e assim foi, e hoje nós temos o Evangelho aqui disponível para nós. Amém? Então, como o pastor disse, antes da gente entrar para a pregação, eu já estou quase um ano em treinamento com a Avante. O treinamento envolve principalmente o discipulado, acompanhamento do meu caráter, para o objetivo, como ele disse, ir para a Espanha, passar 2 anos na Espanha, aprendendo com o Celso, vendo como ele faz, como ele discipula, como ele conversa com as pessoas, como ele evangeliza naquele local, e depois, como o pastor disse, ir para uma cidade onde não há igreja. Então, na Espanha é onde mais existe, né? O que mais existe são cidades que não têm igreja nenhuma. Graças a Deus pela igreja que o Celso está liderando lá hoje, que tem sido bênção naquela região, mas é uma extrema minoria. É uma extrema minoria comparado a uma grande massa de lugares onde não há presença de sequer um cristão. Então, não é que não tem uma igreja para um cristão ir, não tem um cristão lá para fazer a diferença, para que leve a salvação para aquelas pessoas. Então, esse é o objetivo de missão, alcançar aquelas pessoas que não foram alcançadas ainda. Alcançar as pessoas que perdidamente precisam de salvação. E nós convidamos, assim como o pastor sempre convida, para que você faça parte em oração, ofertando, abraçando o missionário, apoiando o missionário. E assim que é o tema da pregação hoje, uma igreja saudável que se envolve em missões. Então, que Deus nos dê forças ao final dessa pregação, para que a gente possa continuar envolvido com missão. E a palavra de hoje a gente vai ler lá em Atos 13. Você que está com a sua Bíblia aberta, abre em Atos 13 aí, por favor. Antes da gente entrar no texto, a gente pode entender um pouco do contexto de Atos. O que está acontecendo ali naquela região. A gente vai entender, lá que em Atos 2, a igreja é formada. Então, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e assim a igreja é formada naquele momento. Então, as pessoas começam a se reunir, muitas pessoas são batizadas e convertidas, e aí os apóstolos começam a afirmar o fundamento da fé daquelas pessoas, começam a ensinar aquilo que Jesus tem ensinado, e isso acontece em Atos 2. Um pouco para frente, lá em Atos 8, Estevão é morto. O primeiro mártir da igreja, ele é morto. Com isso, a perseguição aumenta, e os discípulos, os cristãos daquela época, começam a ir embora de Jerusalém. Alguns apóstolos ficam em Jerusalém, a maioria, mas outros começam a ir para outros lugares, como Filipe, que começa a ser guiado pelo Espírito Santo para ir pregar em outros lugares. E assim, nascem igrejas em diversos lugares.
Em Jerusalém já existia a igreja e os apóstolos continuam cuidando. Tem em Samaria, nasce uma igreja. Etiópia, Fenícia, Chipre e Antioquia. Essas são algumas das igrejas que nascem depois da perseguição. E é incrível como Deus usa a perseguição na vida desses cristãos, na vida desses discípulos de Cristo. Porque no meio da perseguição, as igrejas são luz em todos os outros lugares onde só havia trevas. Então, nascem outras igrejas em Atos 8. E aqui em Atos 13, a igreja de Antioquia, que foi um do resultado da perseguição, de que cristãos levaram o evangelho para aquele lugar, está reunida agora em Atos 13. Então, a gente vai acompanhar aí, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Obrigado. Atos 13, do 1 ao 4. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali viajaram para Chipre. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, falado até aqui, já tem sido poderoso em nossas vidas, Pai. Não existe nada, Senhor, melhor do que adorar com a Tua igreja, o Teu nome, Senhor. Não existe nada melhor, Pai, do que centralizar toda a adoração, toda a honra e toda a glória no Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é digno de todas as coisas. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, misericórdia, Pai, e graça para que o Senhor fale ao nosso coração. Para que o Teu Espírito Santo, Pai, toque em nossos corações a respeito da Tua palavra, Senhor. Que nós não possamos sair daqui como entramos, Pai, mas totalmente transformados por Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro ponto aqui é uma igreja plural. No versículo 1, a gente vê vários nomes e 2 cargos. Cargos e papéis de liderança aqui, né? Então, no versículo 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E é interessante, porque lá em outras cartas de Paulo, ele cita bastante dons e ministérios dentro da igreja, né? E de fato a igreja possui dons e ministérios. De fato a igreja possui pessoas com diversos dons e diversos ministérios. Nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos o pastor, nós temos os professores de EBD, todos esses com papéis diferentes, todos esses com dons diferentes, com características diferentes, com vidas diferentes, mas todos servindo o reino. E ele continua: dentro desses profetas e mestres existia Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E aqui eu quero chamar a atenção para quem são essas pessoas. A gente descobre, ainda em Atos, que Barnabé, ele era de origem grega. Ele era de Chipre, de origem grega, ou seja, gentil e convertido ao cristianismo. Então a gente pode comparar ele como uma pessoa que vive no mundão aí, não quer saber de Deus, não conhece Deus e se converte. E Deus toca o coração. Essa é uma das pessoas que participavam e estavam à frente da igreja de Antioquia, Barnabé. Simeão, chamado Níger de origem significa negro. Então, provavelmente, ele era da África. Simeão é um nome judeu, assim como Pedro, é um nome judeu, mas a origem dele era africana, provavelmente. Lúcio de Cirene, e Cirene a gente sabe que é a capital da Líbia, na África também. Então, a gente já tem 2 africanos, um de origem grega, ou seja, gentil, que se converteu. Então, a gente tem Manaém, que fora criado com Herodes, e esse aqui era simplesmente criado com o rei Herodes. E, por fim, Saulo, que era de origem judeu, e a gente conhece a história de Saulo, depois se torna Paulo, muda o nome. Então, a atenção que eu chamo aqui, para o primeiro ponto, é uma igreja extremamente plural, uma igreja com pessoas extremamente diferentes. Em resumo, a gente tem aqui um cristão de origem grega, ou seja, gentil, 2 africanos, um cara que foi criado com o rei Herodes e o próprio Saulo, de origem judeu. Pessoas totalmente diferentes, que tinham costumes totalmente diferentes, cultura totalmente diferente, e agiam provavelmente totalmente diferente uns dos outros. E se a gente olhar para o rosto uns dos outros aqui, a gente percebe essas diferenças. Se a gente comparar uma igreja saudável aqui da Vila Palmeiras com a minha igreja lá em Barueri, a gente percebe a diferença. Se a gente comparar a igreja daqui do Brasil com a igreja lá da África, a gente percebe a diferença. São costumes diferentes, formas de cultuar diferentes. E o que mais me impressiona é que Deus adora isso. É que Deus criou a igreja para ser diferente. Que Deus criou o ser humano para ser diferente, mas composta com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma fé.
E é isso que Deus espera de nós. Não que nós se tornamos robôs e fazemos a mesma coisa, usamos a mesma roupa, carregamos a mesma Bíblia debaixo do braço. Mas é que em cada um existe algo de Deus específico para alcançar uma pessoa específica, um tipo de cristão específico. Eu sei que eu tenho dificuldades em alcançar mais adultos do que eu tenho facilidade de alcançar jovens. Mas o pastor consegue alcançar bem mais adultos do que eu. E assim se forma a igreja de Cristo. Onde um não consegue, o outro consegue. Onde eu tenho as minhas limitações, as minhas falhas, o outro me ajuda. É como se fosse um casamento, onde, por mais que a diferença, é na diferença que a gente se constrói, é na diferença que a gente arruma o nosso caráter. E assim também é o discipulado. Então essas pessoas que eu citei aqui, todas eram discipuladas e cuidadas ou por Jesus diretamente ou por outros apóstolos. E é na diferença que eles encontravam a forma de ser transformados pelo Espírito Santo. Então eu sei que eu tenho falha de caráter. Mas a minha falha não é a falha do Sérgio. E ele consegue me avisar disso. E ele consegue tratar a minha vida. Ele consegue me ajudar a me levantar das minhas limitações para que eu possa servir a Cristo. Então, eu vejo uma igreja que, apesar das dificuldades, apesar dos pecados, apesar dos tropeços, não se deixava abalar por eles. Mas pregava o Evangelho. Mas estava diante de Deus todos os dias. Estava partindo o pão uns com os outros. Lá em Atos 2 a gente vê que não havia diferença neles. Mas como é possível? Se Atos 2, a mesma palavra diz que eram 3.000 pessoas de várias origens. Como não havia diferença entre eles? Porque era o mesmo Espírito que os unia. Era o mesmo Espírito que agia no meio deles. Era a mesma fé, era o mesmo Cristo que eles adoravam. Então a primeira marca de uma igreja saudável, uma igreja missionária, é uma igreja que valoriza a pluralidade. De uma forma saudável, onde há respeito, onde a gente usa, talvez no mais puro linguajar, usa as pessoas de formas diferentes para alcançar as outras. Essa é a primeira marca. A segunda marca é uma igreja centrada em Cristo. O verso 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem para mim Barnabé e Saulo para o que eu os tenho chamado. Então a segunda marca é uma igreja centrada em Cristo. É uma igreja que adora somente a Cristo. É uma igreja que jejua somente para buscar a Cristo. É uma igreja que toda a palavra volta para o senhorio de Cristo. É uma igreja que, nas conversas amistosas, transborda Cristo. É uma igreja que, no partir do pão, lembra de Cristo. Tem uma música que diz assim, ó: quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e o nosso irmão. E se você parar para pensar, qual que é o objetivo de nossos irmãos aqui servirem a ceia para os outros? Se não, pessoas como nós, compartilhando Cristo, assim como Ele compartilhou com seus discípulos. Talvez este seja o maior símbolo da união do corpo, que é a igreja. E o símbolo só existe por causa de quem? De Cristo, que é o corpo, que é a cabeça do corpo. Então, quando nós partilhamos a ceia, nós podemos ver essa união. Nós podemos ver a centralidade de Cristo e o quanto Ele é necessário na nossa igreja. Então, a igreja de Antioquia, naquele momento, adorava o Senhor. Adorava o Senhor. E é o que nós fizemos aqui hoje. Além de adorar o Senhor, ela jejuava. E o que significa o jejum, senão eu dizer não para a minha carne, ela não me satisfaz, as comidas desse mundo não me satisfazem, porque é o Espírito Santo que me leva até Cristo. Em oração e leitura bíblica eu posso encontrar a Cristo. Então é uma igreja centrada em Cristo, aquela que adora Cristo e aquela que busca Cristo de todo o coração. Terceiro ponto de uma igreja saudável é uma igreja que ora e vai. No versículo 3, a gente vê assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Depois de jejuar e orar. O ponto aqui é: o que a igreja ora? O que a igreja pede de fato? O que a igreja tem pedido? Quando começa o ano, nós fazemos muitos pedidos para Deus, ou até para nós mesmos. Pedimos: Senhor, me ajude a trocar de emprego, ou comprar um novo carro. Mas será que a gente já parou para pensar o que Deus pede para a gente? O que o próprio Jesus pede de nós? Nós já paramos para pensar que quando virava o ano, por exemplo, depois da perseguição, o que esses discípulos pediam a Deus? E é interessante porque lá em Atos 4, 29, começando a perseguição ali, quando Pedro tinha que defender a sua fé praticamente todo dia diante do Sinédrio,
E aí eles estavam sendo atacados de todos os lados, e a oração que esses discípulos fazem é o seguinte, Atos 4:29 diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Essa é a oração dos discípulos. Então, se a gente pensar o que essa igreja orava, se não ousadia para pregar o evangelho? Será que essa igreja orava para ter um lugar maior para eles adorarem? Será que a igreja orava para que o som fosse melhor? Será que a igreja orava para que, enfim, qualquer coisa acontecesse se não fosse a pregação do evangelho se expandindo a todos os lugares? E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para dentro de nós, olhamos para dentro da nossa igreja e realmente está muito distante. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que transforma o nosso coração, que nos direciona para o caminho certo, que nos diz aquilo que está no coração de Deus de fato. Meus irmãos, se nós não pedimos aquilo que Deus espera de nós, se nós não pedimos aquilo que está no coração de Deus, nós estamos pedindo errado. Tiago vai falar isso. Vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem errado. Então, como exemplo dessa igreja que orava pedindo as coisas certas, como exemplo dessa igreja que orava pedindo coragem para pregar o evangelho mediante a perseguição, nós também precisamos alinhar a nossa oração ao coração de Deus, ao desejo que Deus quer. E o que Ele espera, senão que o nome dEle seja conhecido em todos os lugares? O que Ele espera, senão que todo joelho se dobre e que todo lábio confesse que Ele é o Senhor? O que Ele espera, senão que, como diz Apocalipse, que é o final, aquilo que Deus vai fazer no final dos dias, e a gente encontra pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. O que Deus espera, senão a conversão de multidões? Então, se Deus espera essas coisas, o que nós oramos? Para que a vontade dEle seja feita. Para que assim como Ele quer, nós também façamos. E nós obedecemos. Então é uma igreja que sabe como orar, que conhece a vontade de Deus e ora de acordo com a vontade de Deus. Mas além de orar, ela também age. A continuação do versículo 3 diz assim, jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então a igreja não parava nos pedidos, a igreja não parava no pedido, Senhor, nos dê coragem para pregar o evangelho, mas a igreja ia lá e pregava o evangelho. Tem uma passagem que Pedro é preso. E aí, ele é solto e as pessoas, os fariseus falam para ele assim, você não volte a pregar. Não volte a pregar. E aí ele sai da prisão e vai pregar. Não adianta apenas nós orarmos para que Deus nos use. Não adianta apenas nós orarmos para que Deus nos dê coragem à igreja para pregar o santo evangelho. E nós sabemos que os dias são difíceis, assim como a Tati orou. De que a mentira tem se espalhado. E a maior marca do fim dos tempos é o engano. Não são bola de fogo, estrelas caindo do céu e, sei lá, marcas da besta, mas é o engano. Quanto mais o engano cresce, mais o evangelho parece exprimido. E é nessa situação, nesse momento, que os cristãos devem se levantar e orar, Senhor, nos dê coragem para pregar a Tua verdade. Não importa o que as pessoas dizem de nós, que somos ultrapassados, que somos para trás, que somos muitas vezes intolerantes, mas que Deus nos dê coragem e sabedoria, para mediante tanta mentira, tanta falsidade, nós possamos pregar a verdade, e ver pessoas sendo transformadas de fato por essa verdade. Ver pessoas sendo salvas por essa verdade. É assim que a igreja agia. É assim que a igreja de Antioquia agia. Então, além de orar a Deus, nos dê coragem, ela ia corajosamente pregar. Impuseram-lhe as mãos e os enviaram. É uma igreja que não está se importando simplesmente com a situação local. É uma igreja que simplesmente não está fechada no seu cubículo. Mas ela olha para uma situação mundial onde as pessoas estão em perdição e morrendo sem conhecer a Cristo. É uma igreja que se importa com as nações assim como Deus se importa com as nações. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. A promessa para Abraão, quando Deus parte Babel, quando manda o povo para a Babilônia e Daniel instrumento para converter o rei. Toda a passagem bíblica, Deus está comprometido com as nações, por causa da promessa que Ele fez a Abraão. E lá no princípio também. A promessa que Ele faz a Eva, a promessa que Ele faz aos homens. Deus está comprometido com as nações. Deus tem obra para fazer nas nações, e nós somos instrumentos. Então, além de orar para que nós sejamos usados, nós devemos ir, nós devemos agir. Nem todos são chamados a ir, mas todos são chamados de alguma forma a contribuir com a vontade de Deus. Contribuir e obedecer de alguma forma aquilo que Deus faz. E por último, no versículo 4, a gente vê: enviados pelo Espírito Santo, até esqueci dois aqui. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali viajaram para Chipre.
A terceira marca de uma igreja saudável é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que não, assim como o Provérbios diz, ela não confia no seu próprio entendimento. Nós temos igrejas muito capazes no Brasil, igrejas milionárias, que poderiam sustentar missionários, centenas de missionários durante muitos anos. Mas se essas igrejas, que pode até ter o coração missionário e ter recursos para isso, não se apoiarem na obra do Espírito Santo, não se apoiarem no próprio Espírito Santo agindo diante da igreja, nada acontecerá. E nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Cristo agindo em nosso meio hoje. O interessante é que quando Jesus está para partir, ele diz assim, é importante que eu vá, para então o Espírito vir. E aí se a gente colocar no lugar dos discípulos, caminharam 3 anos com Jesus, viveram tudo com Jesus. Ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele andou sobre as águas, e aí do nada Jesus fala assim, é melhor que eu vá. Eu, que fiz todos esses milagres, que eu sou o rei dos judeus, que vim para te salvar, é melhor que eu vá para que o Espírito venha. Então nós entendemos a importância do Espírito Santo em nossa vida. Nós entendemos como o Espírito Santo age em nossa vida. O Espírito Santo é aquele que guia a igreja, é aquele que capacita a igreja, é aquele que convence o mundo. Nós somos extremamente dependentes da obra do Espírito Santo em nossa vida. Tanto para nossa transformação, quanto para alcançarmos o mundo. E o que é interessante, 2 Coríntios 3,17 diz assim, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E o que é interessante desse ponto é que quando uma igreja está centrada em Jesus e ouvindo o Espírito Santo, ela simplesmente entende as coisas que ela deve fazer. É como Davi, que queria construir o templo para Deus. Deus não pediu para Davi construir o templo. Tanto que ele não constrói, é Salomão que constrói. Mas ele estava tão alinhado com o coração de Deus que ele queria a coisa certa. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós queremos a coisa certa. A coisa que está no coração de Deus. E esse é o benefício gigantesco com a igreja. Porque, por mais que nós escolhemos errado, às vezes, guiados pelo Espírito Santo, nós sempre estamos na vontade de Deus. E a gente pode ver isso na vida de Paulo. Porque, por diversas vezes, ele tentou ir para alguns lugares que o Espírito não deixou. E aí, a minha reflexão é, será que Paulo estava fora da vontade de Deus? Ou ele tinha liberdade para escolher para que lugar ele ia para pregar? Estando na vontade de Deus, entendendo que o propósito de Deus era a pregação do Evangelho, ele escolheu o lugar para que ele ia pregar. Apesar do Espírito não ter permitido que ele chegasse lá. Mas onde tem o Espírito de Deus, onde uma igreja é guiada pelo Espírito de Deus, ela tem a liberdade para ir e pregar o Evangelho. Ela tem liberdade para ir e alcançar os perdidos. Ir e levar salvação a quem precisa de salvação. E aí a gente entende a obra do Espírito Santo em nossa vida e no meio do mundo. Porque ele é superior sobre todo cristão. Não existe nenhuma autoridade maior do que o Espírito Santo dentro da igreja. É ele que distribui os dons. É ele que elege pessoas ao ministério. É ele que guia a nossa vida. O Espírito Santo, ele é supremo dentro da igreja, porque ele revela Cristo. Ele é quem revela Cristo na Trindade. Fora isso, ele é superior sobre toda a igreja, não só a igreja local. Mas eu lembro de alguns missionários dizendo, não, eu vou para um X lugar onde não existe presença de Deus lá. E eu vou levar a presença de Deus lá. E a verdade é que Deus é Senhor sobre todos os lugares. E nós conseguimos enxergar em todas as culturas resquícios de quem Deus é ali. O trabalho do missionário não é simplesmente levar a Bíblia e fazer com que aquela tribo ou aquele povo aceite a Bíblia de cima para baixo. Mas é mostrar que Deus sempre esteve ali. Eles só precisam reconhecer quem é o Criador de todas as coisas. Então o Espírito Santo ele é senhorio sobre toda a igreja global. E por último, o Espírito Santo é superior sobre toda a missão. É Ele quem guia para onde nós devemos ir. É Ele quem leva o missionário. E um exemplo aqui, esses dias eu estava olhando o Instagram e eu vi um Reels de uma tribo, que a forma de falar da tribo é usando sons, tipo... Aí eu pergunto, como é que a gente escreve a Bíblia para essa tribo? Com no meio da palavra dele. Como é que a gente faz isso? Se a gente não depende do Espírito Santo, não tem como. Então o trabalho do missionário não é
confiar em si mesmo e ir lá e dar o seu melhor. O trabalho do missionário é estar sujeitado ao Espírito Santo, para que ele, de alguma forma, nos guie e nos dê sabedoria, para chegar nas tribos que nós achamos impossíveis. Lá em Mateus 24:14 diz: o evangelho do reino será pregado em todas as tribos, todas as nações, né? E então virá o fim. E aí eu lembro de uns tempos atrás, um missionário americano, se eu não me engano, ele foi sozinho para uma tribo lá na Índia, que chama os Sentinelas. E é uma tribo proibida de entrar, o governo indiano proíbe a entrada e até o sobrevoo de helicóptero lá, mas ele mesmo assim ele foi. Quando deixaram ele de barco lá, uma canoinha, ele pisou o pé na tribo, levou uma flechada no peito e morreu. Essa tribo nunca ouviu o evangelho. O homem consegue chegar lá se não for pelo Espírito Santo? Então nós vemos a tamanha necessidade que nós temos do Espírito Santo em nossa vida. Nós cantamos aqui: Espírito, enche a minha vida. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, o evangelho não passa do nosso peito, o evangelho não passa do nosso coração. Ele não vai para o nosso trabalho, ele não vai para a nossa família, ele não vai para a nossa rua, ele não vai para a nossa escola. Se o Espírito Santo não nos encher, se o Espírito Santo não nos capacitar, se o Espírito Santo não derramar o dom sobre a igreja é irrelevante. A igreja é irrelevante. Por isso Paulo diz: procurai os melhores dons. Muitas vezes nós queremos coisas para nós mesmos, e não é errado, por exemplo, orar a Deus: cura meu irmão que está passando por tanta dificuldade, liberta aquela pessoa da família dele que está presa em algum vício. Deus pede para que nós façamos isso, porque Ele é um bom Pai, e é por isso que Ele pede. Mas além disso, Ele também nos pede para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, e que através dos dons que o Espírito dá, nós possamos alcançar as pessoas. E nós conhecemos diversas pessoas à nossa volta que precisam de um toque do Espírito Santo. Jesus fala que Ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Sem Ele nós não conseguimos fazer nada, irmãos. Sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Então, é muito difícil termos hoje em dia uma igreja saudável. É muito difícil, porque quando a gente olha no YouTube, as pregações mais ouvidas não são de evangelho. Não são de uma igreja que realmente está preocupada com a missão, realmente está preocupada com a expansão do reino. Mas talvez esteja preocupada com visualizações, com fama, com dinheiro, seja lá o que for. Aí ser luz no meio disso tudo é um trabalho gigantesco. Mas Provérbios diz: não confie no seu próprio entendimento. A igreja confia em Cristo. E Cristo hoje age diante do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E assim como Ele tocou o seu coração, e eu tenho certeza que nós convertidos olhamos uma vez para a nossa vida e falamos assim: ó, como Deus me converteu? Como Ele me tirou daquele lamaçal e me colocou os pés sobre a rocha? Como Ele fez isso? E a tarefa do missionário, quando ele está no campo, é olhar para as pessoas, por mais perdidas que elas estejam, e falar assim: ó, se Ele me tirou daquele lugar, Ele tira esse homem desse lugar. E nós vemos relatos de diversos lugares aqui. O Silvio na Tailândia, com uma igreja, o que já é um milagre no meio da Tailândia. Mesmo que pequena e mesmo com um trabalho árduo. É o Espírito Santo que levanta a igreja. É o Espírito Santo que transforma os corações. É o Espírito Santo que reúne a igreja. Por mais difícil que pareça. Eu fui numa igreja pentecostal semana passada e parece, os irmãos de lá, que são meus amigos, estavam comentando que parece que Deus está agindo de uma forma que o pentecostal está amando a palavra de uma forma que ele nunca amou antes. E por isso ele muitas vezes sai dessas igrejas procurando verdade, procurando pregações que realmente falam de Cristo e tem o Cristo centralizado. Por outro lado, as pessoas que estão tão frias na fé por se confiarem no próprio entendimento, estão procurando o poder do Espírito Santo, porque elas perceberam que a vida delas não tem sentido se o Espírito Santo não agir através. Então, o Espírito Santo é o responsável por unir a igreja. E a gente olha para o contexto brasileiro e a gente pensa: como? Como é que o Espírito Santo faz isso? Mas se a gente olhar para Atos, por exemplo, não é nada comparado com o que ele fez lá em Atos 2. Que pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas, ouviam em sua própria língua. E assim a igreja foi formada. Então, quando nós olhamos para aquilo que é real somente diante dos nossos olhos, realmente dá uma tristeza.
Mas quando nós confiamos no Espírito Santo, tudo pode acontecer, irmãos. Tudo pode acontecer. A união da igreja. O envio massivo de missionários para lugares onde não foram enviados, para onde não há presença cristã. E principalmente a conversão das pessoas, para que possam adorar também o Cordeiro. Se nós quisermos caminhar para o fim dos tempos, se nós quisermos caminhar para a eternidade, é nosso trabalho finalizar a obra que Cristo começou. A missão é do próprio Deus, e Ele nos convida para essa missão. Para isso, nós precisamos de uma igreja saudável como a igreja de Antioquia. Resumindo, uma igreja plural, que valoriza diferentes formas de agir. E aqui é legal que 2 vezes Paulo fala sobre isso e Pedro fala sobre a pluralidade também. Né? Em Efésios 3,10 diz assim, a intenção dessa graça que agora, mediante a igreja multiforme, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através da igreja. Pedro diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós só conhecemos Deus completamente quando nós olhamos para o nosso irmão e vemos a bondade de um, a misericórdia de outro. Nós vemos a generosidade de outro, a humildade de outro. É assim que nós conhecemos a Deus, na pluralidade. Nós conseguimos reconhecer o Pai. E assim também o mundo reconhece a Deus. Então, a pluralidade, uma igreja centrada em Cristo, uma igreja que se importa em adorar somente a Deus, a adoração é centralizada no Cordeiro e a busca também é somente a Deus, não em bens, não em coisas que nós podemos ter, mas ela ora para que Cristo seja conhecido no mundo. Terceiro, uma igreja que ora e também age. Uma igreja que ora diante ao coração dele. E por último, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Que nós possamos continuar com forças para caminhar em uma igreja saudável. Que nós possamos continuar com forças para realmente ter a obra de Cristo sendo feita através da nossa vida. E não há privilégio maior, meus irmãos, não há privilégio maior de você pegar uma pessoa que não conhece o Evangelho ou por muitas vezes tem raiva da igreja. E aí, no final das contas, ela se converter através da sua pregação, do seu testemunho de vida. Porque ela viu o Espírito Santo, porque ela viu a Deus através de você. Não existe nada maior, não existe recompensa maior. Tanto que Paulo pode dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa, posso dar meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada me vale. E é esse amor que nos leva a obedecer a Deus, é esse amor que nos leva a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, uma igreja saudável tem esses 4 pontos, assim como a igreja de Antioquia. Que nós possamos também ter esses 4 pontos, não só na nossa igreja, mas também na nossa vida. Amém? Para finalizar, eu tenho participado, como eu disse, do treinamento da Avante, e eu tenho tido bastante dificuldades em algumas áreas, assim, talvez a solidão, e eu me sinto muito abraçado com a igreja. Eu me sinto muito abraçado. Quando eu lembro que tem irmãos que oram por mim, quando eu lembro que tem irmãos, por exemplo, quando eu me lembro do Celso e do Silvio, e eu oro por eles, eu falo, Deus, abraça o Senhor, que eles possam continuar em sua missão. E a gente pode olhar, por exemplo, para a vida de Paulo e ver como ele acabou. Ele acabou mandando uma carta para Timóteo. Timóteo, olha, vem, me traga uma capa, meus livros e traga Marco. Paulo estava perdido ali, praticamente. Sentindo frio, precisando de livro de um amigo. E assim Jesus também estava. No fim da sua vida, perguntando... Ele foi abandonado não só pelos homens, mas perguntando, Deus meu, onde é que você está? E é importantíssimo que essa igreja saudável esteja simplesmente apoiando os missionários, suportando eles no campo, para que a obra de Cristo seja de fato feita. E por fim, o nosso resultado, se alguém conseguir passar aí. Mas Jesus disse para Pedro, algo que a igreja deve carregar como sua bandeira. Ele diz assim, quando Pedro dá sua afirmação de fé, ou seja, Pedro é o representante da igreja, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando tudo parece perdido, quando parece que a igreja não pode alcançar o bairro, quando parece que a igreja não pode alcançar o meu irmão, está enfiado em muito pecado. Quando a igreja parece que não consegue alcançar as tribos africanas que tem em sua língua.
As portas do Hades não podem vencê-la. Cristo é o que se importa mais com a evangelização. Cristo é o que se importa mais, para que no final de tudo estejam povos de todas as tribos e línguas adorando o Cordeiro. Então não existe nada que nos separe dessa obra missionária. Não existe nada que possa nos separar quando a gente é uma igreja saudável. Porque é o próprio Cristo que está interessado nisso. Então que nós possamos apoiar tantos missionários que passam tremendas dificuldades, mas que por amor a Deus e por conhecer que a porta do Hades não prevalece sobre a igreja, continuam firmes na pregação do Evangelho e no discipulado. Que nós possamos também apoiar esses missionários. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Porque nós podemos reconhecer a Tua igreja em nosso meio, Senhor. Nós podemos reconhecer que assim como a igreja de Antioquia, Pai, era uma igreja saudável, que se importava com Cristo, que valorizava a pluralidade, Senhor, que ora e age, Senhor, e que era guiada pelo Espírito Santo, Pai. Nós podemos reconhecer isso no nosso meio. Agora, Senhor, nos dê força para continuarmos, Senhor, sendo essa igreja saudável, Pai. E nos dê força, Senhor, para contagiarmos os nossos irmãos que muitas vezes não vivem nessa igreja saudável, Senhor. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, transforme cada pastor, Pai, que precisa de uma visão nova acerca do Evangelho e do Teu reino, Pai. Nós te pedimos pelos missionários, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. De cada missionário verdadeiro que se importa, Pai, com a pregação do Teu Evangelho. O Senhor sabe as dificuldades que eles passam, Senhor, e nós te pedimos, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Que além da igreja apoiando, seja o próprio Cristo, Senhor, com as mãos nas costas, dizendo, vai, porque eu estou contigo, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença quando tudo vai ao contrário, Senhor. E que, principalmente, Pai, eles possam colher frutos, Senhor, da pregação. Que eles possam colher frutos dos discipulados, Pai. E que das tribos mais improváveis o Teu Evangelho alcance, Pai. Que nas tribos mais longínquas, Pai, e nas culturas mais difíceis, Senhor, o Teu Evangelho transforme, Senhor. E que haja igrejas, Pai. Para que no fim dos tempos nós possamos nos regozijar todos juntos, Pai, diante do Cordeiro, que venceu, Pai. Para que o Seu nome fosse conhecido, Senhor, e adorado sobre todo o mundo, Pai. Obrigado, Senhor, transforma as nossas vidas. Nos ajude a ser mais engajados com missão, Senhor. Nos ajude a também pregar o Teu Evangelho, Senhor, aos nossos amigos, às nossas famílias, Senhor, no nosso trabalho. Porque o Senhor nos pede isso, Senhor. Nos ajude a orar da forma certa, pedindo coragem para pregar, Senhor. E entender que as portas do inferno não prevalecerão diante da Tua igreja, Pai. Obrigado pela nossa vida e continue falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.